Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Dr. Fábio, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, e hoje temos uma live muito especial aqui. Quem está com a gente é o Dr. Gustavo Gasparotto Indo, né? Gustavo, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Boa tarde, Rocha. Boa tarde aos nossos pacientes. Aqui é o Dr. Gustavo Gasparotto Indo, médico ginecologista e obstetra, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os principais exames de rotina ginecológicos que visam a prevenção e a promoção das principais doenças que acometem a mulher nas diversas fases da sua vida, passando aí desde a transição da infância para a adultidade, que é a puberdade, posteriormente o menacme, que é a fase da adultidade, o período reprodutivo, a transição para a menopausa, o climatério e, enfim, a menopausa. Estou à sua disposição. Legal. Pode falar. Não, estou à sua disposição. Bom, então, pessoal, como eu comentei, né? Esse é o mês de março, é o mês da mulher, né? Então, nós estamos fazendo várias lives especiais falando sobre a saúde da mulher. E hoje, como o Dr. Gustavo falou, nós vamos fazer esse en passant aí, né? Nós vamos pegar aí as várias fases da vida da mulher e vamos comentar um pouco, né, sobre o que é importante em cada fase, principalmente quais os exames preventivos que a mulher tem que fazer. Bom, Gustavo, vamos começar então, né? Aquela menina, adolescente, né? Quando que a mãe tem que começar a se preocupar em levar ela no ginecologista? Quando que ela tem que fazer a primeira consulta? Como é esse início, né, dessa transformação da mulher e como que como que o ginecologista entra nessa fase? É importante que as pacientes saibam que a ginecologia, o nome, ela vem do grego, gineco, mulher. Logia é o estudo. Então, o ginecologista é o estudioso da mulher, e não só na sua parte reprodutiva, os órgãos genitais externos, internos, mas uma das peculiaridades da ginecologia é que, além do médico especialista lidar com a parte da sua intimidade, daí a importância da relação e confiança médico-paciente, porque a intimidade da mulher é algo que traz constrangimento. O médico ginecologista é, na grande maioria das vezes, o primeiro médico que a paciente entra, vamos dizer, em contato na sua vida, passando aí da infância para a adultidade, que é na adolescência, na puberdade, que começa a aparecer os primeiros sinais de mudança no corpo dessa menina. Normalmente, quem dá essas orientações é o pediatra, mas, e não havendo essas orientações ou havendo dúvidas, o ginecologista aí sim ele pode trazer informações importantes, mas esclarecendo e informando a puberdade, que é esse período de transição na menina, ela inicia por volta aí dos 9, 10 anos e é considerado normal a partir dos 8 anos, em que começa uma série de modificações, em que o sistema reprodutor entra em funcionamento, no caso, uma chave ligada no cérebro é ativada, determinada aí geneticamente, e o ovário começa a funcionar. Esse ovário estimulado produz hormônios, e esses hormônios começam a modificar o organismo da menina. Um dos principais sinais da puberdade é o aparecimento do broto mamário. Normalmente, antecedendo o aparecimento do broto mamário, um ano antes, ocorre o que nós chamamos de adrenarca, que é o aparecimento dos pelos, dos películos
pubiana, em região axilar, um aparecimento de odores axilares. Isso ocorre normalmente em uma menina em torno dos 6, 7 anos de idade. E 1 a 2 anos após, então, o funcionamento dos ovários, que a gente nota fisicamente pelo aparecimento desse broto mamário. Os aparecimentos anteriores a 8 anos de idade são considerados puberdade precoce. E entre 8 e 13 anos, a puberdade normal. Após essa idade, a puberdade tardia. E nessa idade já é ideal, então, que a mãe leve a menina no ginecologista, né, Gustavo? Isso, porque aí o ginecologista vai orientar os aparecimentos desses sinais, a idade em que eles aparecem, o marco de cada acontecimento. Esse marco da gonadarca, que é o broto mamário, 2 anos após, normalmente ocorre a menstruação, que é a menarca, e aí então a menina entra na fase reprodutiva, que é o chamado menacne. Nesse período, então, ela já tem a capacidade de engravidar normalmente. E nessa fase, o importante, além de você verificar o aparecimento normal dessas características, na consulta já é feito um exame ultrassonográfico em que você consegue avaliar a normalidade dos órgãos genitais, ovário, útero e a vagina, uma vez que sabemos que em algumas situações podem ocorrer alterações nas formações desses órgãos internos, dificultando a menstruação ou até impossibilitando, que são as doenças. Basicamente isso. Legal. Bom, então se a menina está tudo bem nessa fase, né, ela vai começar a ter o acompanhamento ginecológico, né, da vida dela daí para frente, né, Gustavo? Nessa fase orientado à mãe, isso já faz parte aí dos protocolos de saúde do governo, que a menina na adolescência ela deve ser orientada a realizar a vacinação contra o vírus do HPV. HPV, isso. Essa vacina importante, já existem hoje vacinas que possuem 4 cepas contra esses vírus principais. O vírus do HPV, ele possui mais de 100 tipos, mas os principais seriam o 6, o 11, o 16 e o 18, que causam as principais manifestações, que são as verrugas genitais, os condilomas, e o câncer, que é o que mais dá medo hoje, do colo do útero. Essa vacina, ela tem sua maior eficácia nas meninas que nunca mantiveram relação e, portanto, não tiveram contato com esse vírus do HPV, que hoje é sabidamente sexualmente transmissível. De forma que nós podemos dizer com segurança que o câncer do colo do útero, essa importante doença que é uma das que mais matam hoje a mulher, atrás do câncer de mama na ginecologia, ela é perfeitamente prevenível e é considerada uma doença sexualmente transmissível, porque quem causa isso é o HPV. Então, ela já é orientada, essa vacinação vai protegê-la, porque o HPV de alto risco, que é o 16 e 18, é o que está mais envolvido aí na gênese, no aparecimento do câncer do colo do útero. E essa paciente, ela passará a frequentar em consultas anuais os ginecologistas. Por quê? Porque, embora seja feita essa vacina, ela não garante 100%
de eficácia e também não previne contra outros tipos de HPV que também são oncogênicos, ou seja, capazes de causar o câncer do colo do útero. Então, esse acompanhamento ele é anual e, junto com esse acompanhamento, nós fazemos diversos outros exames de rotina para avaliar não só a normalidade dos órgãos ginecológicos, como também de outros sistemas e órgãos do organismo como um todo. Legal. Então, né, já que nós estamos falando aí do HPV, né, do vírus do papiloma humano, né, e esse mês é um mês também voltado para a prevenção do câncer do colo do útero, né, vamos já falar disso, né. Além da vacina, né, existe a prevenção anual do câncer de colo de útero, né, Gustavo? E quando que tem que começar a coletar esse exame do Papa Nicolau e como que funciona isso? Vamos falar dessa prevenção aí sobre o câncer de colo de útero. O Papa Nicolau deve ser realizado a partir da primeira relação sexual. Porque é na relação sexual que a mulher irá entrar em contato com o vírus do HPV, que é um vírus extremamente frequente na população, de forma que nós podemos falar com segurança que de cada 10 mulheres, umas 7 devem estar com o vírus ou têm contato com o vírus do HPV. E nós nunca saberemos ao certo quem tem e quem não tem o vírus. Porque se soubéssemos com certeza, falaríamos: a senhora não precisa fazer o exame da colpocitologia, que é o Papa Nicolau, a senhora deve fazer. Então, todas devem fazer anualmente. E por que anualmente? O Fábio é patologista, ele sabe que o exame da colpocitologia ele também não é 100% na detecção das alterações nas células, que podem, existe uma percentagem pequena, mas existe dos chamados falsos negativos. A doença está ali e, às vezes, aquele exame não foi capaz de ver. Fazendo anualmente, você consegue, num desses exames, detectar a alteração celular e aí, então, tratar. Uma vez que nós sabemos que da lesão inicial, celular mais incipiente, precoce, até a instalação do câncer propriamente dito, demora alguns anos. Esse câncer não nasce do dia para a noite, de maneira que só tem o câncer hoje do colo do útero quem quer. Se a mulher se previne anualmente, esse câncer é possivelmente prevenível. Legal. E o Papa Nicolau, né, até que você citou, né, porque eu sou patologista, né, é o meu dia a dia, é o exame que a gente mais faz ali no laboratório, né, aqui no Artemis, e é esse o objetivo mesmo, né? A gente vai olhar as células do câncer, as células do colo do útero da mulher, e a gente consegue ver se ela tem alteração do vírus HPV, se ela tem alteração do pré-cancerosa, né? São células pré-cancerosas, então quer dizer, a gente consegue detectar o início do câncer, né? E detectando cedo, né, Gustavo? A gente consegue tratar isso daí antes de virar câncer, né? Isso mesmo. Uma vez vindo uma alteração, o ginecologista ele solicita um outro exame, que é chamado de colposcopia. Essa colposcopia nada mais é do que um grande binóculo que irá aumentar a visibilização do colo do útero em algumas vezes, até 30, 40 vezes, de maneira que você poderá, a partir da utilização de algumas substâncias químicas, como ácido acético e o lugol, determinar ali onde está a lesão e realizar a retirada dessa lesão, que é o que nós chamamos de cirurgia de alta frequência ou
famoso CAF. É a única forma de tratamento desse vírus. Não existe medicação, não existe nenhum remédio que irá combatê-lo. Uma vez instalada a lesão, tem que ser retirada e, mesmo assim, não significa que a paciente se livrou do vírus. Esse vírus pode permanecer ali e o acompanhamento deverá ser exatamente o mesmo. Inicialmente, mais de perto, cada 4, 6 meses, até garantirmos que não há nada, posteriormente voltando a ser anual. Legal. Ô, Gustavo, então, além do Papa Nicolau, né, nessa fase inicial, né, da mulher jovem, da mulher que ainda não engravidou, dessa mulher que é sexualmente ativo, qual outros exames, além do Papa Nicolau, é importante nessa fase da vida da mulher? Toda mulher é solicitada na minha rotina, na maioria dos outros também colegas, exames laboratoriais, exames ultrassonográficos, que vão ajudar na prevenção, na detecção de doenças nas suas fases mais iniciais, possibilitando o tratamento. Dentre os exames laboratoriais, nós solicitamos um hemograma, cuja principal finalidade é a avaliação ou não de uma possível anemia, a contagem dos leucócitos, que nos garante uma avaliação da imunidade, a avaliação das plaquetas, que garantem a coagulação do sangue. Exames que irão avaliar a função hepática através de exames como TGO, TGP, que são as transaminases, avaliação da função renal, avaliação da função da tireoide. Todos os órgãos e funcionamento desses órgãos fazem parte dessa avaliação. E isso é importante, porque detectando alguma alteração precocemente, nós conseguimos intervir, tratar, para que a paciente não tenha consequências mais desastrosas no futuro. Associado a esses exames que auxiliam nesse diagnóstico dos principais, do funcionamento dos principais órgãos e sistemas, nós temos a ultrassonografia. Dentre os exames de ultrassonografia, nós podemos solicitar a ultrassonografia transvaginal. Essa ultrassonografia tem por função avaliar a anatomia dos órgãos genitais internos, o útero, os ovários, a presença ou não de doenças como miomas, cistos, pólipos, ou seja, garantir a normalidade dos órgãos. A ultrassonografia mamária, que hoje é uma extensão do exame físico, assim como o ultrassom transvaginal, em que se é possível avaliar nódulos, lesões subclínicas ainda não palpáveis. Nas idades mais baixas, nós sabemos que a incidência do câncer é pequena, mas você já consegue detectar lesões benignas, como nódulos benignos chamados fibroadenomas, saber que eles estão ali e acompanhar com tranquilidade. Exames de ultrassonografia da tireoide, hoje, uma doença que nós sabemos acomete com frequência as mulheres. Através desse exame, nós conseguimos a detecção de lesões não palpáveis. Esses nódulos, na grande maioria, por características ultrassonográficas, são caracterizados como benignos, ou seja, lesões inocentes, que cabe apenas o segmento. Mas
em 10% dos casos, eles são lesões malignas, cânceres, que podem ser detectados inicialmente e que, para o câncer, é a melhor forma de tratamento para que se consiga a cura completa. A ultrassonografia é um exame inócuo, não envolve radiação, de custo relativamente baixo, e sabemos que a tireoide, 60% das mulheres vão ter alguma alteração. Então, ele entra no exame de rotina e isso garante a promoção de saúde da mulher. Outro exame importante é a ultrassonografia no abdômen total. Através dela, nós conseguimos avaliar o fígado, saber se existe ou não algum quadro de inflamação que é visibilizado pelo exame como o que nós chamamos de esteatose, que é um embranquecimento do fígado, e isso se deve, na grande maioria dos casos, ao aumento, ao acúmulo de gordura nesse órgão, inflamando e destruindo as células, causando, então, essa alteração que é possível de detectar, orientar a paciente quanto ao emagrecimento, que é a única forma efetiva de livrá-la dessa doença, na grande maioria das vezes. A vesícula biliar, detectando pedras na vesícula, as litíases, que muitas das vezes são assintomáticas, mas que muitas das vezes também, no futuro, poderá causar um quadro de inflamação aguda, uma policistite, e a paciente, sabendo disso anteriormente, ela pode se programar com tranquilidade para a retirada da vesícula, que é a única forma eficaz de tratamento dessa alteração. Avaliação dos rins, essas avaliações nos permitem verificar muitas das vezes a ausência de um dos rins, que está relacionado a algumas malformações do aparelho genital feminino. Pode ser visto algumas dilatações desse sistema urinário que predispõe essa paciente a infecções urinárias de repetição, pedras nesses rins, que podem predispor a infecção de repetição também. A avaliação da bexiga, em que nós fazemos o rastreamento de tumores de bexiga, ou seja, todos os órgãos da cavidade abdominal, exceto o estômago, que é visto pela endoscopia digestiva, e o intestino pela colonoscopia. Esses são os principais exames. Ultrassonografia. Isso é muito legal, né, Gustavo, para mostrar que o ginecologista, né, não é o médico do aparelho reprodutor da mulher, é o médico da mulher, né? Ele cuida da saúde dela como um todo, né? Isso é muito importante de falar, né? Isso mesmo. O ginecologista é o clínico geral da mulher. E nessas consultas nós orientamos uma das principais dúvidas também das mulheres, suas queixas, uma que nós encontramos de rotina no consultório, refere-se ao corrimento vaginal. Queixas comuns em ginecologia. E é importante mencionar e explicar para as pacientes que ele é normal. Toda mulher tem um corrimento vaginal que é formado pela transsudação da mucosa vaginal e produção do muco, que é um líquido que o colo do útero produz. A grosso modo, funciona mais
mais ou menos como se o colo do útero ele fosse uma torneira que estivesse pingando água e a vagina renovando as suas células todos os dias para dentro da cavidade vaginal. Dessas misturas forma-se um corrimento, que é aquela massinha branca, aquele líquido branco, um líquido claro, muitas das vezes branco ou incolor, sem cheiro, sem odor e sem ardência. Corrimento vaginal normal é esse. Toda vez que ocorre um aumento desse odor, um odor forte, uma coloração mais escura, amarelo, esverdeada, ardência ou coceira, prurido, aí sim nós temos a alteração, a infecção propriamente dita e cabe o tratamento específico de acordo com a visualização desse corrimento no exame ginecológico. Uma outra queixa comum, a dor mamária. É importante mencionar para a mulher que a mama ela é extremamente responsiva aos hormônios produzidos pelo nosso corpo, em especial os do ovário. Então, normalmente, todo mês, o organismo da mulher ele se preparará o útero para receber a gravidez. E, com isso, ocorre o desenvolvimento no ovário de um folículo que irá ovular. Esse folículo produz hormônios e esses hormônios atuam na mama, proliferando as células mamárias, as glândulas, e retém líquido, o que dá a essa mulher a sensação no período pré-menstrual de dor, porque essa proliferação celular, de certa forma, faz uma compressão do sistema nervoso periférico e a sensação de mama congesta, cheio pela retenção de líquido local por ação desses hormônios. Após a menstruação, isso tudo, então, acaba e essa dor melhora. Algumas mulheres têm uma sensibilidade maior na mama. E esses hormônios, mesmo em concentrações baixas, eles passam a atuar e estimular a mama continuamente, de forma que elas têm mastalgia, dor mamária, fora do período pré-menstrual, diária. O importante é orientar essa paciente do porquê isso está acontecendo, que é o que eu estou tentando explicar aqui. É uma capacidade que essa mama tem de resposta a esses hormônios mais aumentada, ela é mais sensível. E através do exame, afastar doenças, no caso, o câncer, que é o que mais preocupa, e orientar a paciente de que ela também deve, todo mês após a menstruação, palpar a sua mama, para que ela tenha uma visão do que é o normal. Ela pode não saber palpar, mas ela palpando todo mês, ela sabe o que ela está palpando. Se aparecer alguma coisa diferente, ela vai notar. E isso é importante no exame ginecológico. Ela vai chamar a atenção do médico e aí sim nós vamos olhar. Mas a mastalgia é uma coisa frequente, uma queixa frequente. Você quer ouvir isso? É uma queixa frequente que a maioria das vezes apenas orientação. Existem medicações que diminuem essa sensibilidade mamária, que são analgésicas específicas que nós passamos, que podem ajudar a paciente nesse sentido.
Legal. Bom, deixa eu dar um recado aqui. Essa live, tá, pessoal? Quem está entrando agora, tem bastante gente entrando agora para assistir a live, ou quem vai precisar sair, essa live está sendo gravada. Daqui a pouquinho, terminando a live, ela já vai estar disponível aqui no IGTV do Instagram, e amanhã ela já sobe para o nosso canal do YouTube, tá? Lá no nosso canal do YouTube já tem mais de 80 lives gravadas sobre vários temas de saúde. Então, se você quiser, vai lá, conhece o nosso canal no YouTube, tem bastante informação lá. E vão fazendo perguntas aqui, tá? O chat está aberto, vão fazendo perguntas. Duas pessoas já perguntaram aqui sobre a questão da citologia em meio líquido, né? Se ela realmente é melhor do que a citologia tradicional, né? Olha, pessoal, eu já trabalho com as duas há muito tempo e realmente a gente trabalhando com a citologia em meio líquido, você consegue ver as células muito melhor, né? É uma evolução do exame de Papa Nicolau, é o mesmo exame, só que você preserva as células de uma outra forma, as células ficam muito mais fáceis de serem visualizadas, a gente consegue dar um diagnóstico muito melhor das alterações, né, do HPV, das alterações do colo do útero. Então, realmente é um método muito melhor, né? E ele permite ainda a gente investigar, através de exames de biologia molecular, a etiologia daquelas lesões. Então, a gente consegue ver, por exemplo, se tem uma suspeita de vírus HPV, você olhou ali, tem uma alteração sugestiva do vírus HPV. Então, você consegue fazer um exame chamado PCR, que vai detectar o DNA do vírus e que tipo de vírus HPV que aquela mulher tem. Então, você consegue saber. Se você colhe no tradicional, você tem que colher o exame novamente para conseguir saber isso. Então, ela realmente é mais eficiente. Você só tem trabalhado com meio líquido, né, Gustavo? Sim, só com meio líquido. É o que está mais atualizado mesmo nisso daí. Bom, Gustavo, vamos seguir então? A mulher engravidou, está grávida, tá? Período de gestação, né? Como que é o cuidado dessa mulher aí? Quais os exames que têm que ser pedidos nessa fase que são importantes para ver a saúde da mulher e desse bebê que está desenvolvendo aí dentro do útero? Isso. A paciente, no seu período reprodutivo, ela, uma hora mais cedo ou mais tarde, ela vai programar a sua gestação. Então, o que nós, como ginecologistas, orientamos é que ela esteja, uma das primeiras coisas para garantir saúde é um tripé. Eu sempre converso com as pacientes de que para que elas possam garantir a saúde, elas tenham que manter o peso ideal, a prática de exercício físico regular e uma boa noite de sono. Esse tripé, sono, peso e exercício físico, já é grande coisa aí na manutenção da saúde. Além de colocar sua rotina ginecológica em dia. Todos os exames ginecológicos em dia, dando tudo certo, você já garante 90% de êxito durante o pré-natal e nascimento. E a orientação pré-concepcional mais importante seria a colocação das vacinas em dia, principalmente vacina de rubéola, tétano, hepatite B, gripe. E a da coqueluche atualmente é feita na 20ª semana com a finalidade dessa mãe passar anticorpos que protegerão a criança da coqueluche neonatal após o nascimento até que ela seja vacinada. Além de colocar esse calendário de vacinas em dia, ela deve também fazer uso do ácido fólico. Hoje em dia, ele está sendo oferecido na sua forma metabolicamente ativa, que é o metilfolato. Ele já é entregue ativo, o organismo não precisa metabolizar. E esse metilfolato, ele garante uma boa replicação do DNA,
que no período embrionário, em que está se ocorrendo a organogênese, principalmente ali a formação neuronal, o fechamento desse tecido nervoso, que é o tubo neural, impedindo o aparecimento de doenças como a meningomielocele, que é a espinha bífida, a coluna aberta, com extrusão do conteúdo ali da medula, e a encefalocele, que é a extrusão do conteúdo cerebral pelo crânio, e a anencefalia, que é a ausência total da calota craniana. Essas doenças hoje, usando ácido fólico, caiu muito sua incidência. Então, a paciente é orientada nesse sentido e ela pode engravidar. Uma forma prática que a gente sempre orienta a paciente na tentativa de engravidar, menstruou, é o primeiro dia da menstruação. Do 10º dia ao 22º dia, ela terá relações todos os dias. Dessa forma, ela cerca todo o período fértil ovulatório, e uma mulher normal, fazendo assim, em um ano, ela conseguirá engravidar. Porque para engravidar é preciso trompas boas, a paciente estar ovulando, e a gente sabe que a paciente está ovulando porque ela menstrua todo mês. A paciente menstruando todo mês. A paciente só menstrua se ela ovula. Se ela não ovula, ela não menstrua. Por isso que as pacientes que têm o chamado ovário policístico ficam meses sem menstruar, porque elas não ovulam todo mês. Então, elas ficam 1, 2, 3, 4 meses sem ovular, e quando ovula, ela menstrua. Então, essas mulheres, elas ovulam 2, 3 vezes no ano. Por isso, a dificuldade delas engravidarem. Então, clinicamente, a menstruação regular todo mês já é uma evidência boa de que ela está ovulando. E o espermatozoide normal, tendo essas 3 coisas, em um ano ela tem que engravidar. É o período considerado normal. Passado esse período é que nós vamos investigar essas 3 situações, controlando a ovulação por ultrassonografia, fazendo a avaliação do espermatozoide pelo espermograma e a trompa por um outro exame que chama esterossalpingografia. A paciente chegou no final do mês, após tentativa, houve o atraso, faz o exame de sangue, o beta-HCG. Beta-HCG positivo, está grávida. 2 ou 3 semanas após, faz um ultrassom transvaginal e nós já conseguiremos ver o embrião com o batimento cardíaco. Essa é a principal e melhor para datar a gravidez. Através da medida desse embrião, que hoje é considerado padrão ouro para datar a gravidez, a gente consegue uma idade gestacional, uma margem de erro de 3 ou 4 dias para mais ou para menos. E não havendo concordância com a conta da paciente, dentro dessa margem de erro, nós ficamos com o exame da ultrassonografia. Esse início da gravidez, que a gente orienta a paciente sobre as modificações nesse período, que é importante chamar a atenção, é que o útero começa a crescer junto com esse nenê, ocupando um espaço na região da pelve, que é conhecida como pé da barriga, apertando e distendendo todos os demais órgãos, que, a grosso modo, ele funciona como se fosse um tumor crescendo dentro do abdômen. E
apertando os demais órgãos, ela vai apresentar um incômodo que nós chamamos de dor do crescimento do útero. Pontada, fisgada, pressão. É importante que ela tenha noção que o útero é um músculo. À medida que ele distende, ele contrai. E essa contração a paciente sente como cólica, que é um sintoma comum nesse início da gestação. E que ela só deve se preocupar com essa dor do crescimento uterino em algumas situações, dentre elas, se ela tiver sangramento, que nós sabemos que o útero, ao contrair, não se sabe o porquê, mas existem alguns úteros irritados, que contraem mais forte do que deveria, talvez por uma menor produção da progesterona pelo corpo lúteo, e que faz com que essa contração descolhe inicialmente alguns vasos dessa placenta que está se formando, causando esse sangramento. Esse sangramento é uma preocupação. Nesses casos, nós entramos com medicações relaxantes desse útero, que é a progesterona, e fazemos o acompanhamento desse descolamento pelo exame ultrassonográfico. Após a introdução da medicação, com 30 dias de uso, a cicatrização completa e a gravidez segue. Uma outra preocupação que ela deverá ter é se ela tiver dor no canal da urina para fazer xixi. A grávida, por conta das modificações do seu organismo, ela tem uma maior predisposição a ter quadros de infecção urinária do que as não grávidas. Então, nós pedimos de rotina no pré-natal um exame que é a urocultura, para detectar essa que nós chamamos de bacteriúria sintomática, ou seja, a bactéria está lá sem causar sintomatologia, sem causar dor, a dificuldade para fazer xixi, e detectando isso, nós já tratamos, porque nós sabemos que a grávida tem uma predisposição de fazer com que essa bactéria possa crescer e causar infecção. Outra queixa que é importante, que não é normal junto com essa dor do crescimento uterino, é a febre. A febre nunca é normal e pode ser o diagnóstico de algumas infecções no aparelho reprodutor. E uma outra situação que deve ser sempre observada é o corrimento vaginal. Ele tem que estar sempre de coloração clara, incolor ou branca, sem odor forte, sem coceira e sem ardência, garantindo que não há infecção. A infecção ela nunca é bem-vinda à obstetrícia porque ela predispõe ao trabalho de parto prematuro. Então, essas 4 situações, canal urinário, a febre, o sangramento e o corrimento, é o que ela deve se atentar sempre, além da utilização do ácido fólico até o final do 3º mês. E dentre os exames laboratoriais, nós solicitamos um hemograma para avaliar o grau de anemia, lembrando que na grávida o nível de hemoglobina normal ele cai pela hemodiluição. Então, às vezes, a paciente chega preocupada porque o exame mostra uma anemia, mas é considerado normal uma hemoglobina de até 11, 10 gramas por decilitro. Outro exame importante são os exames de infecções, dentre eles, exames de toxoplasmose. A toxoplasmose, a grande maioria da população gestante já tem positivo, ou seja, ela já teve
contato com o toxoplasma, que é transmitido pelas fezes do gato, ela se contamina a partir daí, e é uma doença que não traz sintomatologia em nós que somos adultos. Então, ela nem sabe que pegou. E a paciente que nunca teve contato, orientá-la que ela deve repetir o exame mensalmente, porque tem que se manter negativo até o nascimento, e evitar tudo que possa estar contaminado com essas fezes do gato. E em alguns casos, apresentando-se reativo na gravidez, existe um tratamento específico para esse caso. HIV, a sífilis, hepatite B, hepatite C, HTLV, que é um primo do HIV, cuja atenção se deve a orientar a mãe de que não ocorrerá a possibilidade de amamentar essa criança, porque o HTLV ele se transmite através do leite, mas nenhum tratamento específico a mais. A tipagem sanguínea, aí chama atenção as mães RH negativas, cujos pais são positivos. Nesses casos é que é preocupante. Se é A, se é B, se é O, se é B, isso não tem grande relevância. O importante são as mães RH negativas e maridos positivos, que nós devemos hoje fazer na 28ª semana uma injeção, que é a imunoglobulina, e após o nascimento, caso a criança seja positiva, para evitar problemas de formação de anticorpos que podem trazer anemia numa próxima gestação para essa criança. Além desses exames, um outro exame que será importante será o ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Essa ultrassonografia, que é feita em torno de 12, 13 semanas, mas que pode ser realizada entre 11 e 14, a principal finalidade é medir a nuca fetal e garantir não, mas ter uma ideia do risco para a síndrome de Down. Essa nuca abaixo do valor de 2,5 milímetros nos deixa tranquilo relativamente quanto ao baixo risco da incidência dessa doença, que é a trissomia do cromossomo 21, associado a ela a presença do osso nasal. Nesse período, é possível, muitas das vezes, através da visualização do tubérculo genital, darmos um palpite a respeito do sexo, que é confirmado posteriormente com segurança na 16ª semana. Os exames prontos, laboratoriais, a paciente bem orientada, as consultas passam a ser de retornos mensais e a cada retorno nós vamos avaliando o desenvolvimento dessa criança, no que tange a formação dos seus órgãos, ao ganho de peso, à circulação feto-placentária, e sempre observando as principais queixas maternas. Na 20ª semana, ganha atenção orientar a paciente quanto às chamadas contrações de treinamento. A paciente passa a perceber que, de vez em quando, o útero ele contrai, ele enrijece, igual uma bolinha, uma melancia, fica duro. Essas contrações, elas são importantes porque são indolores. A paciente, muitas das vezes, não dá valor, e deve ser dado para que não fique muito frequente.
e isso significa mais do que uma por hora, porque ela funciona exatamente como a nossa mão, apertando uma bexiga de festa de criança. Se você aperta demais, ela acaba estourando. Assim é a bolsa das águas. Se o útero começa a contrair demais em cima dela, uma hora ela pode romper e desencadear aí o trabalho de parto prematuro. A paciente observando essas contrações de treinamento, mais o corrimento vaginal normal, dificilmente ela entrará em trabalho de parto prematuro. A grande maioria não dá valor. E depois que a bolsa rompe, não tem mais o que fazer. E é importante mencionar também que cada contração dessa, ela encurta o colo do útero. O colo do útero, em média, ele tem de 2,5 a 4, 5 centímetros. Cada contração dessa vai encurtando o colo do útero até que em torno do 9º mês de gestação, ele praticamente se esgotou e começa a dilatação. Se você deixa essas contrações ficarem frequentes e como elas não doem, se a grávida não é bem orientada, esse encurtamento ocorre precocemente e a paciente fatalmente entrará em trabalho de parto, e daí a grande incidência de prematuridade em nosso meio. Por isso, hoje é realizado um ultrassom morfológico do 2º trimestre, que é em torno da 22ª, 23ª semana, a medida desse colo. Porque nós sabemos que valores inferiores a 2,5 centímetros já representam um grande risco para parto prematuro, de forma que as medidas de tratamento preventivo medicamentosas com progesterona se impõem para evitar com que esse desfecho ruim aconteça. Nessa época do morfológico é que nós avaliamos as principais e descartamos malformações na criança. É importante dizer que o morfológico não é ultrassom 3D, o morfológico é ultrassom como todos os outros, mas que é nesse período em que a visibilização dos órgãos da criança é a ideal. E aí um treinamento por parte do ultrassonografista permite atestar a boa formação, descartar as malformações e garantir em praticamente 100% que nenhum órgão estará doente ao nascimento, dependendo das alterações, algumas delas são passíveis de tratamento intrauterino, no caso a espinha bífida, cujo tratamento ocorre nessa época e é realizado intraútero, nos grandes centros como São Paulo, Curitiba, já realizados. No nosso estado, ainda não. A partir da 28ª, então, no 5º mês, essa criança está em torno de 500 gramas. No 7º mês, ela estará em torno de 1 quilo. Nessa época, além da grávida, no 7º mês, ela dá importância ao corrimento e à avaliação das contrações de treinamento. É importante agora também avaliar uma terceira coisa, que são os movimentos fetais. Os movimentos fetais só têm valor realmente a partir dessa época, 26, 28 semanas, quando a criança tem aproximadamente 1 quilo e já possui força muscular para que esse
esses movimentos sejam sentidos pela mulher. E ela deve senti-los todos os dias, em todos os períodos do dia, manhã, tarde e noite. Caso não sinta, tem que ser vista essa criança. Por quê? Porque a criança só não mexe em duas situações. Ou se ela estiver dormindo, ou se ela não estiver bem. E não estar bem significa não estar recebendo adequadamente o oxigênio intrauterino. E por que essa época? Porque é quando todas as mulheres têm que sentir essa criança. A criança já mexe desde o segundo mês, só que ela não tem força para a mãe sentir. Então, quando que todas deverão sentir? Nessa época. E é quando também a criança tem expectativa de vida fora do útero, que é em torno de 1 quilo. Abaixo de 1 quilo, pouca coisa se tem para fazer e poucas crianças sobrevivem caso haja necessidade de uma intervenção. Então, esse acompanhamento, ele se sucede mensalmente até a 32ª semana, da 32ª semana até, que é o 8º mês, até o 9º mês, a cada 2 semanas, e aí as consultas passam a ter um encurtamento por conta do envelhecimento da placenta. A placenta é um órgão autônomo, é um ser vivo independente geneticamente, e ela tem um tempo de vida. E esse tempo de vida está em torno aí de 40 semanas, 42 semanas. Algumas placentas envelhecerão um pouco antes, outras envelhecerão um pouco depois. Para flagrarmos essa insuficiência do envelhecimento, nós temos que estar em cima. E aí o acompanhamento mensal passa a ser quinzenal. E esse envelhecimento é avaliado através do líquido amniótico e através da circulação, que é o que pretende o estudo com Doppler. O estudo Doppler é o estudo do fluxo, tanto fetal como placentário, como uterino. Chegou na 36ª semana, aí os acompanhamentos passam a ser semanais, até o nascimento, até o parto. 36 semanas já é o 9º mês. Em ocorrendo o parto natural, não há riscos para a criança, não se deve inibir o trabalho de parto, e só Deus sabe o dia e a hora do parto. De 36, a grande maioria por volta das 40 semanas, algumas por motivos desconhecidos, uma vez que o início do trabalho de parto ainda é um enigma, ninguém sabe o que realmente desencadeia isso, mas o que não se deve é postergar 41 semanas pelos riscos dessa placenta não estar suficiente e haver um sofrimento fetal intrauterino. Legal, mas bela aula de obstetrícia, Gustavo. Deu para a gente entender todo o acompanhamento aí durante a gestação. Muito, muito, muito legal. Interessante mesmo. Muito importante, né? O pré-natal é essencial, né? Para a saúde da mulher e para a saúde do bebê, né? E você é um obstetra, né? Você trabalha muito, né? Com gestações. Eu vejo sempre as suas postagens aí dos bebês, né? Dos bebezinhos aí que nascem toda semana aí nas tuas mãos. E o pré-natal, além dele ser, na verdade, um tira-dúvidas, que é um processo natural,
o obstetra ele só vai guiando a paciente, tirando as principais dúvidas das modificações do seu organismo no transcorrer da gravidez e atestando pela ultrassonografia que tem um valor, sem dúvida nenhuma, importantíssimo hoje na avaliação da vitabilidade, que é o bem-estar fetal, garantindo esse bem-estar até que chegue o momento do parto. Que legal, muito bom. Ô, Gustavo, vamos para a última fase aí da nossa live, que já estamos há um bom tempo, né? A mulher aí por volta dos 40 e poucos anos, ela tem que começar a se preocupar com outras coisas, né? Então é a hora de começar a acompanhar aí o câncer a prevenção do câncer de mama, né? A osteoporose. Então vamos falar um pouquinho dessa fase aí perimenopausa, né, do climatério, que outros exames é importante, o que a mulher tem que se preocupar e o que é importante nessa fase aí, né, da mulher. A partir dos 35 anos de idade, nós da especialidade já consideramos a mulher idosa para uma gestação, não como mulher, mas para gestação, então ela não mais deveria engravidar, é o que a literatura preconiza, não que não possa, mas não é a idade ideal, porque crescem a incidência de doenças crônicas, como hipertensão, como diabetes, e um fato importante é dizer que os ovários da mulher já nascem com todos os folículos que contêm os óvulos. É diferente do homem que produz continuamente e renova continuamente seus espermatozoides. A mulher não, ela já nasce com todos eles. E esses folículos, eles vão envelhecendo junto com a mulher. E após 35 anos, é sabido que a qualidade desses folículos cai muito, de maneira que, durante a ovulação, desordens do mecanismo de divisão celular ocorrem, favorecendo o aparecimento de doenças genéticas, cuja principal e mais conhecida é a síndrome de Down. Por isso, não se recomenda uma gravidez a partir dessa idade. Mas não é um impeditivo. Então, a partir dos 35 anos, além dessa qualidade dos folículos caírem, os números vão caindo. Então, esse ovário vai entrando numa falência gradual, que é conhecida a fase do climatério. Os ciclos menstruais começam de regulares a ficar irregulares, inicialmente acontecendo um encurtamento desses ciclos por conta de uma alteração que é a insuficiência lútea, posteriormente ausências de menstruações por alguns meses, que é por conta da não ovulação. Então, o ovário em falência passará meses sem ovular, não ovulando, a mulher não menstrua. E, de repente, após 4, 5, 6 meses, poderá ocorrer uma ovulação e vir novamente a menstruação. Essa irregularidade, a importância é fazer a paciente entender que é um processo normal, um processo fisiológico, afastar doenças, deixá-la tranquila e explicar que mais dia, menos dia, ela entrará na falência total, que é quando ela ficar um ano inteiro sem menstruar, aí sim nós temos o diagnóstico da menopausa, que é um diagnóstico clínico. A menopausa nós fazemos pela ausência, o diagnóstico pela ausência da menstruação, pelo período de um ano. Nesse período em que o ovário está entrando em falência, ela pode apresentar algum
algumas sintomatologias da deficiência do estrogênio, que é o hormônio produzido pelo ovário, e que são caracterizadas principalmente pelos fogachos, que são aqueles calorões que ocorrem normalmente à noite, pegando a região torácica, subindo pela região do pescoço e cabeça. Dificulta muitas das vezes o sono, causando insônia, estresse e ansiedade dessa mulher. O estrogênio é um regulador térmico no hipotálamo, no cérebro. A ausência dele faz isso ficar desregulado e causar esses calorões. Hoje já existem medicações que são os fitoestrogênios, são substâncias que são análogas, semelhantes quimicamente ao estrogênio, mas que não são hormônio necessariamente, elas enganam esse sistema de regulação de temperatura, impedindo esses calorões e melhorando a qualidade de vida da mulher. Em alguns casos, não é o suficiente, e aí sim, na dependência de não haver contraindicações para a terapia hormonal, cujas principais são obesidade, diabetes descontrolado, hipertensão também não controlada, problemas cardiovasculares como dislipidemias e ateroscleroses e coagulopatias tipo trombofilias com história de trombose prévia. Não havendo essas contraindicações, a terapia hormonal melhorará a qualidade de vida dessas pacientes. Um fato importante é sempre mencionar do risco relativamente pequeno, mas existente, desses hormônios aumentarem a incidência do câncer de mama. O câncer de mama, que hoje é a principal causa de doença ginecológica que mais mata a mulher e que vem crescendo assustadoramente e que se deve muito provavelmente à quebra desse tripé da boa saúde, que é a manutenção de um bom peso, exercício físico regular e uma boa noite de sono. Em menor caso, 10%, existe o fator genético. Isso já é possível de se detectar através de painel genético que se detecta essas principais mutações, e em sabendo isso, a paciente pode optar por cirurgias profiláticas, adenectomias, retiradas parciais da glândula, evitando o aparecimento de um possível câncer, o câncer de mama. A forma de prevenção do câncer de mama, ela passa pelo autoexame, que vai... Na verdade, não há como nós prevenirmos o aparecimento do câncer de mama, a não ser detectando precocemente essa predisposição genética e fazendo uma cirurgia profilática prévia. Mesmo assim, ainda não é 100%. Tirando esse aspecto, o câncer de mama, na grande maioria das vezes, não tem uma causa específica. Ele é multifatorial e, por isso, todas as mulheres têm que fazer os exames para a detecção precoce. E a detecção precoce passa pelo autoexame, pela ultrassonografia mamária e, a partir dos 40 anos, juntamente com a ultrassonografia mamária, o exame da mamografia. Esses exames eles são sempre realizados em conjunto, pois um complementa o outro. A ultrassonografia com facilidade nas mamas densas, que são as mamas com muita glândula, para a visualização dos nódulos e cistos. E a
mamografia a partir dos 40 anos, que é onde começa o período de transição, de troca da glândula. A mama é trocada gradativamente, substituída a glândula pela gordura. E aí sim é mais fácil a passagem do raio-x, no caso a mamografia. A mesma coisa não acontece numa mama densa, que tem muita glândula. A mamografia é ruim, o raio-x não passa adequadamente. E a finalidade da mamografia é detectar as lesões antes da formação do nódulo, que são as microcalcificações, cujo ultrassom não vê. Então, a mamografia, em resumo, vê as calcificações, as microcalcificações, e a ultrassonografia, os nódulos esses que, de acordo com as características, são classificados em suspeitos ou não, e os cistos, que nunca são preocupantes, pois não se transformam ou não são o câncer. E essa rotina assim é feita, e dessa forma o diagnóstico precoce é realizado. Realizando um diagnóstico precoce, a chance de cura completa é cada vez mais próximo de 100%. Legal, Gustavo, muito bom. Olha, eu acho que a gente conseguiu fazer uma passagem muito interessante sobre todas as fases da vida da mulher, né? Conseguimos falar de praticamente tudo. É só um detalhe que teve uma pergunta aqui também, né? A mulher tem que continuar, a mulher idosa, ela tem que continuar colhendo o Papa Nicolau e até que idade? Foi uma pergunta que veio aqui. Uma pergunta que é, vamos dizer, por exemplo, a mulher, quando ela entra na menopausa, duas coisas ela tem que cuidar. Cuidar e prestar atenção para que o organismo não sofra com a ausência do hormônio. A primeira delas é o funcionamento da vagina e da bexiga. Sem o hormônio, essa vagina ela vai se atrofiando, ela vai ficando cada vez mais fina, e esse afinamento gerando uma inflamação, que é o que nós chamamos de vaginite atrófica, de maneira que qualquer coisa que encoste na mucosa, na parede dessa vagina, a paciente sente dor. Dor na relação, dor ao exame ginecológico, por conta dessa atrofia vaginal. Então, nós recomendamos a utilização contínua de um hormônio tópico local, que não tem absorção sistêmica, ou seja, não circula pelo sangue, atingindo outros órgãos como a mama, que é o promestrieno. Ele vai garantir que a vagina da mulher permaneça lubrificada, permaneça atrófica, ou seja, com todo o epitélio espesso, como deve ser, para que ela mantenha a vida sexual ativa e o colo do útero favorável para a coleta da colpocitologia e a leitura pelo patologista, porque sem o hormônio, muitas das vezes, o doutor Fábio está aí, você pode ter um falseamento de célula cancerosa, que são as células basais com núcleos grandes, parecendo uma célula que foi infectada e tem alterações pelo vírus do HPV. Então, a hormonioterapia é importante nesse sentido, além de garantir com que o esfíncter da uretra, que é formado por um plexo vásculo conjuntivo e muscular, a musculatura lisa, com a ausência do hormônio, esse conjuntivo vai se perdendo, os vasos vão se afinando e com menos fluxo, perdem essa resistência do esfíncter e a paciente começa a ter perdas de urina, incontinência urinária espontânea,
quando tosse, quando faz esforço. Então, para evitar essas duas situações, é prescrito o hormônio tópico. E isso em detrimento ou de acordo com a vida de cada paciente, vai ser usado continuamente até o fim da sua vida ou não. Se ela tem uma vida ativa, ela vai colher o preventivo todos os anos. Se a paciente não tem uma vida ativa, sexual, ela não tem esse desejo, então essa perda de urina não aparece ou não está incomodando, ela não faz uso, ela tem uma atrofia importante, aí ela pode ficar sem colher o Papa Nicolau, que na literatura é colocado a idade dos 64 anos. Mas isso é muito relativo na dependência do tipo de vida, do estilo de vida que ela tem. Tem senhora de 70 anos que tem relações sexuais, ou seja, ela está usando o hormônio, o seu colo está ativo, a divisão celular está ativa, ela deve sim colher o Papa Nicolau todo ano. Já uma senhora que não usa hormônio há muito tempo, não tem atividade sexual, que praticamente aquelas divisões celulares na região da JEC, que o Fábio, que a gente colhe ali o material, ele está praticamente morta, não funciona mais, não há mesmo porquê da coleta do Papa Nicolau. Legal, Gustavo. Bom, olha, a nossa live aí, ó, já está quase 1h30 de live, foi excelente, tem bastante gente assistindo. Ó, Gustavo, foi muito bom. Eu acho que foi uma aula aí de ginecologia e obstetrícia que você deu aqui para nós. Passamos aí por todas as fases da vida da mulher, né? Então, quero agradecer demais, dizer a todos aí que todos esses exames aí, tanto os exames de biópsia, Papa Nicolau, os exames de sangue, né? A gente faz lá no Artemis. Então, se você tiver os seus exames, pode nos procurar lá. A gente orienta, a gente faz a coleta também dos exames de sangue, tudo lá no laboratório, né? E temos toda uma estrutura para te atender bem lá no Laboratório Artemis. E o doutor Gustavo, lá na Clínica Indo, né, além Gustavo, da toda a parte clínica, vocês têm um maravilhoso serviço de ultrassonografia lá, fazem todas as ultrassonografias lá na clínica, né, Gustavo? Exatamente. E quero agradecer Tá. ao Fábio pela oportunidade, as pacientes os convidados, as pessoas que estão assistindo agora, que assistirão depois do gravado, que estamos abertos às dúvidas e outros questionamentos que poderíamos estar respondendo posteriormente. Onde que é mesmo o endereço lá da clínica, Gustavo? Passa para o pessoal aí. Firmino Vieira de Matos, 970. Ok. Então, pessoal, olha, muito obrigado, tá? Agradecemos demais. Olha, temos muitas lives falando sobre saúde da mulher lá no nosso canal do YouTube. Então, quem tiver alguma dúvida, pode ir lá. Tem live específica sobre câncer de mama, sobre câncer de colo de útero, sobre exame pré-natal, sobre climatério, e tem essa aula aqui completa que falou de tudo, né? Então, Gustavo, muito obrigado. Tenho certeza que essa não vai ser a única live que a gente vai fazer. Vou te convidar para mais algumas, tá? E acompanhe o nosso canal do YouTube, acompanhe as nossas lives aqui no canal do Artemis, tá, pessoal? Então, boa tarde, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Gustavo.